O fenômeno das experiências de quase-morte, também conhecidas como EQMs, tem sido cada vez mais estudado, cada vez mais comum. Mas o que tem sido pouco falado é que algumas dessas pessoas que passam por este fenômeno retornam com habilidades que não tinham antes e até poderes paranormais. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. O termo EQM, experiência de quase morte, foi cunhado pelo médico norte-americano Raymond Moody Jr., que em 1975 lançou o livro A Vida Depois da Vida, que foi um best-seller mundial, vendeu mais de 13 milhões de cópias. No livro, Dr. Raymond dá a definição mais conhecida de EQM, que basicamente ocorre quando uma pessoa que está num estado fisiológico extremo, à beira da morte, já com o coração parado, às vezes sem respirar, ela entra num estado alterado de consciência, vivenciando uma experiência transcendental. Existem sim alguns relatos de EQM que trazem lembranças desagradáveis, mas a grande maioria dos relatos são de experiências muito boas, muito agradáveis, e tem alguns parâmetros ali em comum que aparecem em quase todas as experiências, que são eles: a sensação de se sentir fora do corpo, de atravessar um túnel e chegar em outra dimensão, ver uma luz brilhante, sentir a presença de pessoas amadas, muitas delas que já faleceram, passar por um processo de recapitulação da própria vida, das próprias experiências, sentir um estado muito grande de paz e conforto, e no retorno, uma perda total do medo da morte. As estatísticas mostram que milhões de pessoas já passaram por experiências de quase-morte. E a ciência tenta explicar o fenômeno da seguinte forma: para os cientistas, no momento em que a morte se aproxima, o cérebro está muito ativo, há uma descarga muito grande de neurotransmissores, hormônios, e somado a isso, temos ainda uma ausência muito grande de oxigênio, o que levaria a pessoa a basicamente alucinar. Mas esta informação, esta explicação não dá conta de toda a complexidade do fenômeno, porque não explica como pessoas de culturas absolutamente diferentes trazem relatos muito semelhantes. E também não explica porque muitas vezes durante uma EQM as pessoas têm percepções de eventos que aconteceram na cena, muitas vezes da sala de cirurgia, conversas entre os profissionais de saúde, coisas que elas não poderiam ter tido conhecimento, porque estariam inconscientes. Já a explicação espiritual é clara, houve ali uma projeção da consciência. O espírito se libertou provisoriamente do corpo físico, vivenciou experiências, teve contato com uma outra dimensão e, ao retornar, conservou a lembrança. No livro Poderes Inexplicáveis após Experiências de Quase-Morte, obra lançada em 2016, publicada no Brasil pela editora Pensamento, da autora norte-americana Deborah Diamond. Ali ela reúne relatos de inúmeras pessoas que retornaram de experiências de quase-morte e trouxeram habilidades que não tinham antes. Deborah, antes de realizar este trabalho dentro do campo espiritual, parapsíquico, ela era uma pessoa totalmente cética, desconectada de assuntos relacionados à espiritualidade. Ela trabalhava como consultora financeira de muito sucesso, tinha habitualmente reuniões com diretores, CEOs de grandes empresas americanas. Deborah, portanto, uma pessoa inteligente, racional, mentalmente saudável, porém, ela se descobriu médium, e médium vidente. Ela via pessoas que já tinham desencarnado, conversava com elas. E isso a levou a rever toda a sua visão de mundo e a colocou numa jornada de autoconhecimento. E nessa jornada, Deborah, que também
fornece atendimentos com a sua mediunidade. Ela escreveu livros sobre EQM. E neste livro que eu citei, ela trouxe esses casos de que pessoas alegavam voltar com poderes, com faculdades que não tinham antes. E Debra explica no livro que cada experiência de quase morte é única. Ela fez uma grande pesquisa sobre o tema. E selecionou alguns casos de pessoas que retornavam com poderes especiais. E ela explica na obra que estes poderes são habilidades permanentes que não podem ser explicadas ainda, que são ainda menos entendidos do que a própria experiência em si. A maioria das pessoas que retornam com essas habilidades de uma EQM as classifica como um verdadeiro milagre. Mas o que não são os milagres, a não ser coisas que nós ainda não conseguimos explicar? No livro, Debra cita alguns casos que as pessoas voltam com dons paranormais, capacidades cognitivas, como memória, raciocínio, muito intensificadas, ou pessoas que voltam com uma sensibilidade sensorial muito mais intensa do que o normal. Alguns entrevistados do livro voltaram de uma EQM com uma intensificação no seu coeficiente de inteligência, o famoso QI, comprovada por testes. Talento repentino para artes, dons de cura, visão muito aguçada ou audição, e até conhecimentos avançados em áreas que elas nunca tinham estudado antes, pelo menos nesta vida. Mas qual seria o propósito de tudo isso? Qual seria o propósito de uma EQM? Sabe-se que, geralmente, as pessoas retornam de uma experiência destas muito mais desapegadas, espiritualizadas, perdem o medo da morte. Ainda é, claro, a minoria dos casos em que as pessoas alegam retornar com algum tipo de poder, mas são casos que merecem ser estudados. Seria a experiência de quase morte um fenômeno controlado pelo mundo espiritual, uma estratégia que o mundo espiritual usa com algumas pessoas, como se fosse um momento de despertar? E a Debra, que é médium, durante a sua narrativa, coloca reflexões e informações que ela trouxe de contatos diretos com seus guias espirituais que explicaram para a Debra que sim, as experiências de quase morte são fenômenos em que o mundo espiritual está muito presente, está muito atento, as equipes espirituais estão atentas a este fenômeno, e que os casos em que as pessoas retornam com efeitos colaterais indicam habilidades que elas já tinham, e que a EQM apenas colocou essas pessoas em uma conexão com uma sabedoria que elas já tinham dentro delas. Um exemplo de um caso muito interessante que está no livro é a da mulher chamada Marissa, de 36 anos, uma diretora roteirista de documentários de TV que estava numa fase muito intensa da sua vida, de trabalho, família, e ela estava a serviço na Bélgica e teve uma experiência de quase morte após cair inconsciente. Marissa relatou a Debra que, ao se ver fora do corpo, sentiu a sua consciência se ampliar milhares de vezes. Ela entrou num estado de lucidez extrema, sentindo uma grande paz e liberdade. A lucidez dela foi tão grande que ela começou a refletir se, na verdade, aquela era a verdadeira realidade e o estado de vigília no corpo físico seria como se fosse um sonho. Durante a experiência de quase morte, Marissa se viu numa capela ali da região onde ela estava, viu os turistas na capela e ela percebeu que a visão dela estava em 360 graus. Não dependia apenas dos seus olhos. Ela sentia com ela uma presença extrafísica, que parecia inclusive ter controle sobre o seu grau de lucidez da experiência. Marissa foi até o local onde estava hospedada e viu o seu corpo físico deitado na cama. Olhou para ele como olhou para os demais objetos que estavam naquele quarto. A sua consciência estava totalmente deslocada do corpo físico. Durante essa experiência, Marissa também teve acesso a conhecimentos que ela nem sabia que tinha, envolvendo astronomia,
até geometria sagrada. E quando ela se questionava sobre as respostas para estas questões, a palavra que vinha na cabeça dela era simplicidade. Marissa também vivenciou a experiência que ela chamou de estar numa espécie de vácuo de amor. Um local cheio de luz onde ela se sentiu imensamente amada, sentiu uma conexão extrema com o universo, viu estrelas, galáxias, constelações. E ela percebeu percebeu intuitivamente que se passasse de determinado ponto ela não conseguiria mais voltar, o que é algo também comum em experiências de quase morte. A experiência de Marissa foi tão forte que a fez rever toda a sua vida, todos os seus valores. Ela perdeu totalmente o medo da morte, até passou a visitar pessoas que estavam em seu leito de morte, tentando confortá-las. Certa vez, pouco tempo depois da experiência, Marissa foi visitar uma amiga que tinha uma grande harpa, um instrumento musical maravilhoso, na sua sala de estar. E para espanto de todos, Marissa se aproximou da harpa, começou a dedilhar melodias. Ela nunca tinha tocado um instrumento musical na vida. No caso aí de efeito colateral produzido pela experiência de quase morte. E o mais estranho é que após ter dedilhado a harpa na casa da amiga, Marissa sentia uma necessidade tremenda, uma necessidade quase física de tocar a harpa. Ela começou a pesquisar, achou uma harpa usada por $2.000, mas não tinha esse dinheiro. Mas aí ocorreu uma sincronicidade que com certeza o mundo espiritual providenciou. Poucos dias depois ela recebeu um telefonema de uma empresa para a qual ela havia feito um documentário. A empresa disse que havia um saldo a receber, Marissa, no valor exato de $2.000. Ela entendeu também aquilo como um sinal, pegou esse dinheiro e ela estava vivendo um período de dificuldades financeiras, mas não teve dúvida, pegou aquele dinheiro e comprou a harpa usada. Por alguns dias, Marissa ficou contemplando a harpa, sem saber muito bem o que fazer com ela, apenas dedilhando algumas melodias. Certa noite, fazendo uma pesquisa no Google, no último item de pesquisa, ela encontrou a palavra tanatologia musical, técnica em que a sonoridade mágica da harpa é utilizada para confortar pacientes que estão à beira da morte. E aí, Marissa começou a chorar convulsivamente. Ela percebeu que era isso que ela queria, que ela tinha que fazer. De alguma forma, a EQM a conectou com uma das missões, uma das tarefas que ela tinha nessa vida. Mas ela ainda precisava aprimorar um pouco a sua técnica, mas à medida que ela caminhava, as necessidades iam sendo supridas por essas misteriosas sincronicidades do mundo espiritual. Ela recebeu, inesperadamente, uma restituição de imposto de renda no valor exato de um curso de harpa que ela tinha pesquisado. Ela fez o curso, pouco tempo depois ela já estava indo numa clínica destinada a pacientes já em cuidados paliativos, à beira da desencarnação, e ela ia com a sua harpa uma vez por semana para tocar para eles. Na primeira vez que ela foi, ela utilizou os seus últimos $25 que ela tinha para fazer isso, mas ela sabia que ela tinha que fazer. E quando ela estava lá tocando para esses pacientes, o som da harpa, aquela melodia tão peculiar, aquela vibração tão especial deste instrumento, Marissa sentiu o amor incondicional. O mesmo amor que ela sentiu lá durante a EQM, no que ela chamou de vácuo de amor. E quando ela estava em consulta com a médium Débora, que estava sob influência da espiritualidade, Marissa perguntou o que foi aquilo, o que foi aquele vácuo de amor. E a espiritualidade, por meio da médium, respondeu: quando estamos livres do nosso corpo físico, existimos como energia perfeita. Aqui no plano terreno, chamamos esta perfeição de amor. Ela existe em todos, é benevolente e não julga. É a forma mais pura do todo. Embora
possa se tratar de outra propriedade, chamamos isso de amor. E assim como eu faço em todos os vídeos, vou deixar aí na descrição a lista, o link para o livro citado. Estamos chegando no final do ano e eu quero desejar a você um excelente, feliz ano novo de 2023, que possamos estar juntos no ano que vem, que a sua passagem de ano seja muito tranquila, junto de pessoas que você ama. Que no ano que vem possamos construir todos juntos um ambiente, um país, um mundo mais fraterno e justo. Agradeço muito você estar comigo por aqui. Espero ter a honra de contar com você ao longo do próximo ano. Sobre este vídeo, se você puder deixar o seu like, seu comentário, mandar este vídeo para alguém que você possa estar lembrando agora. E eu vou deixar na tela final 2 vídeos que também falam um pouco sobre essa temática. Um vídeo que fala sobre a mediunidade da psicopictografia, médiuns que desenham sobre a influência dos espíritos. E um outro vídeo que fala sobre desvios reencarnatórios e a sensação de que estamos falhando nesta encarnação. Este tem até uma música no final. Muito obrigado, pessoal. Um excelente ano de 2023. Estaremos todos juntos. Um abraço. Tchau.